Então, para dar continuidade, convidamos agora para coordenar a roda de conversa os desafios das políticas de atendimento a conselheira tutelar Adriele Silva Santos Rodrigues, compondo o debate com a assistente social Maria dos Santos, a pedagoga e orientadora educacional Gabriela Albanaz Couto, a mestranda em Direito Carina Melo Vieira e o professor e policial civil Bruno da Cunha Vieira. Adriele Silva Santos Rodrigues é conselheira tutelar de Florianópolis, da gestão 2024-2028, tem bacharelado em turismo e pós-graduação em serviço social pela Unisul. Maria dos Santos é assistente social graduada pela Unopar 2013, com especialização em recursos humanos pela Faculdade Euclides da Cunha e em regulação em saúde no SUS pelo Hospital Sírio-Libanês. Possui uma trajetória profissional marcada pela dedicação ao cuidado e fortalecimento de famílias, com experiência como assistente social na Unimed da Grande Florianópolis e na Secretaria Municipal de Saúde, atuando no NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, além de ter sido tutora universitária e multiplicadora em programas de formação e apoio social. Também exerceu cargos de gestão em saúde mental e integrou o Comitê Covid-19 no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Além de contribuir como conselheira no CMAs e professora no grau técnico em Florianópolis. Atualmente, Maria integra a equipe da AMA Florianópolis, onde exerce a função de assistente social, sendo responsável pelo acolhimento, acompanhamento e suporte a famílias e pessoas autistas no projeto Asas do Autismo. Gabriela Albanaz Couto é doutora em Educação pela UFSC e mestre em Educação pela USP. É pedagoga e orientadora educacional, efetiva na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Também é representante da Secretaria Municipal de Educação no Comitê Municipal de Escuta Especializada e articuladora pela SME do Programa Saúde na Escola. Atualmente integra o Núcleo de Apoio Psicossocial da Educação como assessora pedagógica. Carina Melo Vieira é mestranda em Direito no programa de pós-graduação da UFSC e pesquisadora do NEJUSCA. É também bacharel em Direito, especialista em políticas públicas sociais e demandas familiares. Especialista em Direito Penal e Processo Penal e especialista em Direitos Difusos e Coletivos. Atuou como conselheira tutelar em Florianópolis e dedicou-se à investigação científica como professora conteudista nas áreas do direito e do serviço social. Bruno da Cunha Vieira é policial civil com 15 anos de experiência. Iniciou sua trajetória profissional no Paraná em 2010, como investigador da polícia. Em 2016, foi nomeado agente de polícia em Santa Catarina, estado onde exerce suas funções desde então. Ao longo de sua carreira, atuou em diversas unidades policiais e no enfrentamento de diferentes tipos de crimes. Desde 2019, integra a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina, na Gerência de Inteligência Cibernética.
Sua principal função consiste no combate a grupos extremistas online, cyberbullying, ataque em escolas e a exploração sexual infantil no ambiente cibernético. Em sua formação acadêmica, possui graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pós-graduações em Gestão Pública e Investigação Criminal Aplicada, licenciatura em Geografia e, atualmente, cursa o mestrado em Ciência da Computação. Além de suas atividades na polícia, Bruno é professor da Academia da Polícia Civil de Santa Catarina, ministrando aulas nas áreas de investigação de crimes cibernéticos, busca de dados em fontes abertas e análise de dados. Nesse momento, eu passo a palavra à mediadora da mesa. Bom dia a todos. Vamos dar início, então. Ficamos muito felizes pelo convite ser aceito por todos que estão aqui. E passo a palavra agora para a nossa convidada, Maria dos Santos. Obrigada aos senhores aqui presentes. Para mim é uma honra poder participar desse momento, essa troca, né, sobretudo enfatizar a integralidade desse cuidado como um todo. Eu costumo falar, né, que se integralizar o cuidado de forma afetiva e efetiva, aliás, afetiva e efetiva, teríamos muito mais êxito, né, com essa troca de saberes, cada um contribuindo com a sua expertise profissional. Eu acredito que teríamos um excelente êxito na nossa sociedade para a efetivação das políticas públicas, no qual a gente está aqui, nesse momento, fomentando melhorias para que essa política pública aconteça de forma eficaz. Ela já falou, né, meu nome é Maria Santos. Quero agradecer a Dani pelo convite. A Dani é a nossa presidente ali do projeto Asas do Autismo e da AMA. Agradecer também o meu filho aqui presente, o Antônio Luzivan, a Maria, minha estagiária, e a todos que estão aqui conosco. Sabemos que ainda há muito a se fazer, né? É um trabalho de formiguinha, acredito eu. As políticas públicas, elas estão para nós, para ser efetivada. Infelizmente, em alguns momentos ainda temos bastante desafios, principalmente na área da saúde. Eu atuo na saúde pública e privada, né? Atualmente trabalhava na saúde suplementar também, então eu conheço ali os dois eixos. Trabalhei como assistente social em várias temáticas ali, em vários segmentos também, né? Trabalhei inicialmente no sistema prisional, não foi a minha área. Migrei para a saúde, trabalhei por 13 anos, né, 14 anos agora na saúde. Comecei na atenção primária, depois fui para a atenção para alta complexidade, e agora retornando novamente para a primária. Eu acredito que na primária foi o meu casamento. Eu gosto muito de trabalhar com famílias. Trabalho com famílias há bastante tempo, né? Trabalhava na equipe do NASF. O NASF é o Núcleo Ampliado da Saúde da Família. Comecei ali a minha trajetória profissional como assistente social. Ali eu atendia várias famílias com equipe multidisciplinar, que faz um trabalho toda a diferença, a equipe multidisciplinar em qualquer eixo, né, nessa transversalidade que é o tema do nosso do nosso seminário hoje, no qual seria de extrema importância trabalharmos esses eixos dessa transversalidade com a integralidade, corresponsabilização do cuidado. É o que a gente almeja, porque a gente observa as redes, elas funcionam, mas interligada com essa integralidade do cuidado, nós teríamos um êxito bem mais positivo. Eu vou falar um pouquinho sobre o autismo, né? Nós sabemos que as políticas para o autismo ainda precisa ser melhorado, está acontecendo.
mas os direitos das crianças com deficiência como um todo, principalmente as crianças autistas que eu estou atendendo atualmente, eu observo uma fragilidade ainda e uma possibilidade de melhoria. Claro que com as políticas efetivadas. No entanto, aquelas mães ali que eu atendo, elas têm bastante dificuldade. As dificuldades dessas mães são principalmente no diagnóstico tardio e, em alguns momentos, dos desafios que essas famílias encontram, conforme eu falei, o diagnóstico tardio, sobretudo a dificuldade de acesso às políticas públicas para que aquelas crianças estejam inseridas nas terapias. Então, a grande maioria daquelas mães são mães solos. Infelizmente, nós temos ainda uma dificuldade muito grande de aceitação por parte de alguns familiares. O início, gente, é muita dificuldade para aquela família. Eles passam por várias dificuldades. Dentre elas, a aceitação. Então, essa aceitação é um trabalho que a equipe multi vai começar a fazer com aquela família. E o medo de como eu vou acessar, como que eu vou lidar com essa condição a partir desse momento. A gente sabe que ainda existe muitas dificuldades, principalmente nas terapias. Essas crianças, elas enfrentam, juntamente com a família, uma saga. Muitas das vezes, sem condição financeira para poder prover as terapias. Então, elas começam a solicitar o auxílio, o BPC, o LOAS. Uma das grandes dificuldades. E aquela mãe, ela não consegue trabalhar, porque ela tem que dar seguimento ao cuidado daquela criança. Aquela criança, por vezes, ela está iniciando as terapias. E a mãe vem com a culpabilização muito grande, devido a ela não ter sabido lidar com a criança. E aí vem depressiva, com várias outras situações ali que elas nos trazem. E aí, como assistente social, equipe multi, a psicólogo, faz aquele trabalho de conscientização que era o que aquela mãe tinha. E aí, naquele momento, vem aquele trabalho de orientação e encaminhamentos. Aquela família vai para aqueles encaminhamentos que, quando chega lá, eles acham que já vai ser marcada a terapia de imediato. Quando aquelas famílias chegam na unidade básica de saúde, chegam nos locais para requerer uma consulta, principalmente, o nosso maior desafio hoje é o neurologista. Porque aquelas famílias ficam aguardando, muitas das vezes, um ano. Eu encontrei familiares que choravam, porque estavam aguardando há 6, 7 meses e ainda estava na regulação para o próximo ano. Então, assim, é uma política que ainda precisa ser melhorada. Recursos humanos? Pode ser. Efetivação das políticas que já existe, porque já existe uma política pública que precisa ser garantida. Precisa ser garantida, não, já é garantida, perdão. Precisa ser efetivada. Então, essa efetivação dessas políticas públicas, ainda assim precisamos melhorar, enquanto as 3 esferas de poderes, que é o poder público, municipal, estadual, federal, precisamos unir força para essa integralidade desse cuidado para com essas crianças. Eu costumo falar que o autismo ele não é um mundo à parte. Autismo é parte desse mundo. Ainda enfrenta, com toda essa situação, o preconceito, os estereótipos. Ele não tem cara de autista, autista não tem cara. Tem uma condição que precisa ser respeitada e cuidada, e a família é escutada na sua totalidade e integralidade, com suas limitações, com suas mazelas.
Nós sabemos que existe, a gente sempre costuma trabalhar com a família real. É a família que nós temos. E eu gostaria também de passar um vídeo sobre um pequeno vídeo que eu coloquei aqui para dar seguimento, sobre uma criança autista que fala sobre as suas dificuldades, né, a importância do respeito. Pode colocar, por gentileza? Por gentileza, pode colocar o vídeo. Muito obrigada. Querido diário, hoje foi difícil. O barulho, as pessoas, as luzes, tudo parece tão intenso. Às vezes me sinto perdida. O mundo ao meu redor é muito confuso. E nem sempre sei como lidar com isso. Mas eu tento, todos os dias. Sou autista, mas isso não é tudo que sou. Tenho meus sentimentos, meus pensamentos. Eu só queria que as pessoas me enxergassem com mais compreensão. Quero ser vista pelo que sou, não pelo que acho que sou. Quero que percebam o que me faz sorrir e o que me assusta. Cada dia é um desafio, mas também uma chance de ensinar. Então hoje, mas não só hoje, posso pedir? Tente me entender antes de julgar. E aí, aqui já foi falado, pode mudar, por favor. Que foi uma palestra que eu fiz no CAA. Eu vi alguém do CAA hoje aqui, né, falando sobre as profissões. Autismo não é parte deste mundo e não um mundo à parte. Necessário que, enquanto sociedade, aproximemos mais das famílias, porque as famílias enfrentam uma dor. E, muitas das vezes, elas não estão sendo escutadas na sua totalidade. Eu ouço muitas situações na escola, nos serviços públicos. Aquelas mães, elas já vão com a sobrecarga que vocês não conseguem mensurar, porque a gente não consegue mensurar a dor do outro. No entanto, elas são, a maioria que chegam ali são pessoas sofridas, que vão atrás de um serviço que são de direito delas e, muitas das vezes, não estão efetivos como elas almejam, principalmente na parte de terapia, porque quando elas recebem o diagnóstico, elas imaginam que vão logo dar seguimento à terapia dos filhos. Muitas das vezes, os filhos têm 14 anos. Imagina? E aí, a grande situação que a gente enfrenta também é que, em alguns momentos, os pais se percebem no cenário das crianças que foram diagnosticadas. E aí, eles vão ser diagnosticados. Às vezes, alguns pais também são diagnosticados. E, naquele momento, é muito difícil eles aceitarem. E eles repetem muitas situações de como que eu fiz isso, por que que aconteceu isso. Por que que eu falo isso? Porque a importância de uma equipe multidisciplinar para atender, né, as pessoas com deficiência, principalmente essas pessoas que estão fechando o diagnóstico, que têm um diagnóstico tardio, porque o direito delas já foram violados muito atrás, né? Muitas das vezes pela dificuldade de compreensão dos pais. Era o mandrião da família, era o esquisito, eram as pessoas que não socializavam porque era estranho. Então, isso já vem todo um preconceito daquelas famílias e daquele pai que ouviu aquilo enquanto criança pelos pais dele.
era o que eles tinham naquele momento. Eles não tinham a informação que nós temos hoje. E quando nós temos essa informação, a gente quebra a desinformação. Eu lembro muito, assim, eu estudei esse termo mãe geladeira. Alguém já ouviu falar sobre o termo mãe geladeira? Não? Imagina que antes, para Kahneman, né, em 1949, ele acreditava que as crianças nasciam autistas porque as mães não davam carinho suficiente para aquelas crianças. Então, as mães eram mães frias, mães geladeiras. E elas não educavam e não davam carinho suficiente, e as crianças ficavam naquela condição, naquela época, apático, que eles falavam. Então, muitas coisas vêm mudando, a gente sabe que mudou bastante, no entanto, precisa melhorar as políticas, precisamos efetivar essas políticas para que nós tenhamos mais êxito nessas terapias e nos cuidados com as pessoas, com as crianças, principalmente, né, que é garantia de direito. Estamos aqui para garantir um direito, para efetivar uma política que já é de direito, não é garantir, é efetivar. Então, quando a gente pensa que já está na Constituição, já está no ECA, já está na Lei Berenice Piana, que quem não conhece, eu sugiro pesquisar mais sobre a Lei Berenice Piana, que fala sobre, né, a melhoria e a inclusão das crianças com autismo, tá? Eu vou finalizar, tem muita coisa para falar, mas ainda assim, o meu tempo acabou. Eu agradeço a todos aqui presentes, mas vamos lutar, juntos somos mais fortes, lutando para essa efetivação, e cada um na sua expertise profissional, com certeza teremos um êxito melhor nessa integralidade, nesse acolhimento, nessa escuta qualificada. Cada ser humano tem sua dor. Então, vamos acolher, vamos cuidar, vamos fazer valer e efetivar essas políticas públicas. Gratidão. Mais uma vez, quero agradecer a Maria, que se disponibilizou imediatamente, foi uma pessoa muito querida, e trata-se de um projeto da região norte, né, de Florianópolis, que atende muitas crianças e realmente é eficiente no que faz e traz melhorias e benefícios a todos. Quero chamar agora também só um minutinho aqui. Só um pouquinho, gente. A Gabriela. Então, passo a palavra a Gabriela Albanas Couto. Sinta-se à vontade. Bom dia a todas as pessoas presentes. Gostaria de, primeiro, agradecer ao Conselho, que fez esse convite, né? Então, obrigada pela confiança e por toda a parceria que temos estabelecido esse ano. Eu preparei uma apresentação. Inspirada na reunião ampliada do Conselho Tutelar que nós tivemos em agosto, dia 27 de agosto, lá na sede da Granfipolis, onde discutimos ali questões relacionadas ao apoio, à infrequência e evasão escolar. Então, parto um pouco de algumas falas que foram feitas ali e depois trago mais algumas reflexões, né, para falar sobre os desafios para o combate à infrequência escolar. Sim, do ladinho. Está ligado? Está ligado, não está? Não sei, gente. Tá, só para... Só para situar um pouquinho a fala, como foi mencionado na apresentação, este ano eu passei a compor o Núcleo de Apoio Psicossocial da Educação como assessora pedagógica, dentro da Secretaria Municipal de Educação. O núcleo fica abrigado na Diretoria de Educação Especial.
E nós fazemos trabalho, né, entre várias frentes que eu vou apresentar um pouquinho a vocês. A gente tem esse trabalho, né, que está previsto ali na portaria que institui o núcleo, de articular as ações de combate à evasão escolar e fazer esse trabalho junto da rede. E o núcleo atua também com outras frentes, que todas estão relacionadas também à proteção. Então, só para iniciar um pouquinho a conversa, né, desse lugar assim de ponto de partida, a gente tem algumas que eu chamo de portas de entrada das situações de infrequência e que não são só da infrequência, porque geralmente estão associadas, né, a outras violações de direitos, a situações de violência que chegam no âmbito da rede municipal de Florianópolis. E nessas portas de entrada, a gente acaba fazendo todas essas articulações, né? A gente faz uma articulação com uma diretoria que tem dentro da secretaria, que é de dados educacionais, que faz o monitoramento do programa Apoia dentro da nossa secretaria. Nós fazemos a articulação do programa Saúde na Escola. Somos também representantes da secretaria no Comitê Municipal de Escuta Especializada. Participamos da RAIVES. E também, em muitos casos, chegam via um contato informal das pessoas da rede que têm os nossos contatos e que daí nos acionam diariamente, conselheiros também. A gente fica muito feliz que, a cada ano, tem sido feito um trabalho mais integrado junto ao conselho, né? O fato de estarmos aqui representa muito isso. Até comentava com uma colega no intervalo que, no primeiro seminário de 2023, eu conheci uma conselheira tutelar. E hoje acredito que eu conheço e tenho o contato da maioria, né? Então a gente tem feito esse estreitamento de laços, assim, principalmente por essa participação nessas frentes, né? E assessores pedagógicos, pessoas ligadas à gestão também que nos acionam. Então muitas vezes chega a nós no núcleo uma situação que vem às vezes específica por uma infrequência escolar, por uma situação que é solicitado um afastamento das atividades domiciliares para que a criança fique em casa, e a gente vai olhar, vai se debruçar sobre o caso, vai estudar e ver que tem outras situações envolvidas, né? Às vezes a questão da infrequência ali a gente fala que é uma ponta de um iceberg de outras violações, de outras situações que não só a criança, mas também a família como um todo pode estar sofrendo. E aí, para pensar esse fenômeno da infrequência escolar, né, para a gente pensar nos desafios do combate, acho que é importante dar um passinho atrás, assim, e tentar entender esse fenômeno, né, mais conceitualmente, assim. E aí eu trago algo que veio da fala da professora Carla Bressan, que é a coordenadora do NECAD, do Núcleo de Estudos da Criança, Adolescente e Família. Temos vários colegas que participam do grupo aqui. E no evento do Apoio ela trouxe, né, e depois eu fui buscar mais textos dela também, para a gente trazer só rapidamente assim, uma conceituação, né? Enquanto tem uma perspectiva mais clássica de senso comum, mais simplista, de que a infrequência escolar é simplesmente a ausência do aluno na escola e que é culpa dele ou da família ele não estar ali. Isso vai gerar políticas que responsabilizam essa criança ou essa família pela falta, sem ter uma visão, né, mais da complexidade da situação, e uma perspectiva mais estrutural, né, uma perspectiva mais multifacetada, mais complexa, que vai dizer que a ação intersetorial é que vai nos apontar ali algumas saídas para esse combate à infrequência escolar. Então, a infrequência escolar ela pode ser considerada um fenômeno social, cujo enfrentamento requer uma atuação interdisciplinar e intersetorial. No interdisciplinar, esqueci de comentar que no nosso núcleo nós temos, hoje posso falar no plural, psicólogos e assistentes sociais. Até 2 semanas atrás tínhamos um psicólogo e um assistente social para atender a nossa demanda de 39 mil estudantes, 158 unidades educativas. E hoje recebemos novos colegas, que inclusive estão aqui, e para incrementar esse trabalho que requer mesmo as especificidades de atuação das áreas. Então, assim, um diagnóstico do problema, né, da questão da infrequência escolar, para a gente pensar um pouquinho. Só um pouquinho, gente. A gente busca, para pensar as motivações, né, o que desafia e também algumas perspectivas, a gente pensar quais são as dificuldades
que fazem aquela criança não estar na escola. Então, aqui eu trago só um recorte do Apoia, que vocês, né, quem opera lá o sistema conhece, tem as motivações ali da infrequência, e tem todas essas situações que são colocadas ali como opções, né, para a gente, quando faz o registro lá, poder estar colocando, né, desde dificuldade de aprendizagem, gravidez na adolescência, bullying, preconceitos, está passando por problemas emocionais, ausência de projeto de vida. Então, é um problema complexo, multifacetado. A criança não deixa de ir para a escola simplesmente porque ela quer ficar em casa, né? E, às vezes, as políticas acabam apontando para isso. Mas, sim, tem o próprio sistema reconhece isso, né? Ali o sistema apoia, trazendo todas essas situações possíveis e ainda outras situações que extrapolam o apoio, que não estão previstas ali. Eu, quantas vezes, como orientadora educacional, tinha uma situação e que não estava contemplado ali, né? Vai para o outro e descreve uma outra questão. Por exemplo, né, uma violência policial na comunidade. A gente tem comunidades em Florianópolis onde tem uma situação né, violência policial ou não policial na própria comunidade, que as crianças acabam perdendo dias de aula por conta de situações que acontecem ali. Então, a natureza dos casos que envolvem a frequência escolar e que requerem sempre essa articulação com a rede de proteção, né, que aí também penso que é de conhecimento aqui de todos que atuam na rede, né, todas essas situações, vulnerabilidade social da família, falta de acesso a serviços básicos. Inclusive, temos relatos também da nossa própria rede de crianças que ficam dias fora da escola porque faltou água na comunidade e aquela mãe não vai mandar o seu filho para a escola, não quer mandar o seu filho para a escola sem tomar banho. Então, tem várias situações que acabam deixando a criança fora. Várias violações de direitos, enfim, questões de deslocamento. Muitas vezes a vaga é ofertada mais longe da moradia e aqui, né, no nosso contexto de Florianópolis, a questão da mobilidade urbana, o valor alto do transporte. A gente sabe que uma criança pequena, as meninas do norte da ilha concordando, né, porque realmente, assim, né, uma criança que mora no Rio Vermelho e consegue uma vaga no Ratone, geograficamente são bairros vizinhos, mas o deslocamento para uma criança pequena fazer isso sozinha não vai, né? Passar por um terminal de ônibus com todos os riscos que isso implica, né? Então, tem que ter um adulto que vá acompanhar, e às vezes a criança não tem, não consegue. Então, realmente tem essas questões todas ali, né, implicadas. E aí essa complexidade dos casos que demandam uma atuação multiprofissional, que possa ajudar as unidades educativas, e aí eu falo muito desse lugar da educação, né, de orientadora e de alguém que hoje está na gestão, mas sempre nessa articulação com as escolas, assim, tentando ao máximo entender, né, a realidade, do quanto faz diferença quando a gente tem uma equipe, né, multiprofissional que pode oferecer outras perspectivas, né, porque quem está na escola se sente muito sozinho também em frente a essas demandas, muitas vezes. Mas alguns fatores externos à vontade da família, né, ou do estudante de ir para a escola. Florianópolis, a gente vê muitos fluxos migratórios, temporada de verão, com muitas pessoas que vêm de outros municípios para cá, e depois, ao final dessa temporada de trabalho, retornam aos seus lugares de origem. Né, e em outros municípios também tem realidades parecidas. A questão da sazonalidade. Eu estudei na minha tese de doutorado famílias da região de Chapecó, que as crianças migravam de acordo com a questão da colheita da erva mate, acompanhando seus pais nesse trabalho. Então, em um ano, eles passavam por muitas cidades diferentes. E aí, claro, nem sempre ele vai conseguir, né, aquela vaga, naquele momento, estar na escola. Então, essa questão, né, de eventos climáticos, um empreendimento que é construído naquele local e que atrai um público para trabalhar ali, e depois a criança vai para outro local, acompanhando a sua família. São cenários assim bem desafiadores para pensar a questão da infrequência. E aí, então, desses desafios, né, a compreensão dessa natureza e da complexidade do fenômeno da infrequência. Isso aponta para a necessidade de a gente produzir dados, para a gente olhar para isso de uma maneira a pensar dados que possam produzir políticas públicas intersetoriais, né, que possam subsidiar a elaboração de políticas. E a gente
quando está na escola, é muito difícil parar para produzir esses dados, esses relatórios, né? A gente está muito estrangulado de tarefas, assim, penso que as outras políticas também. Então, a questão do fortalecimento das políticas, novamente, né? A gente repete, a colega também falou, a Maria, né? Desse trabalho mesmo de equipe, de ter condições de trabalho para poder fazer, né? As buscas ativas, os registros, a produção de dados. E eu lembro que nessa reunião que a gente fez lá do Apoia, da reunião ampliada, a professora Carla também lembrou do papel dos conselhos na produção e análise desses dados, né? A conscientização das famílias em relação à frequência escolar. Isso passa por uma gestão democrática da escola pública, né? Quando a escola tem esse diálogo com as famílias a partir de uma gestão democrática, isso fica mais tranquilo, as famílias também se sentem mais acolhidas, pertencentes àquele espaço. A gente não tem a obrigatoriedade das matrículas da frequência ali de 0 a 4 anos, mas isso também seria importante olhar, né? Porque também é um direito da criança. Políticas públicas de rede de apoio e cuidados às famílias. O cumprimento efetivo da Lei 13.935 de 2019, sobre a presença da atuação dos assistentes sociais e psicólogos na educação. A questão da comunicação e do trabalho conjunto das diferentes políticas sociais, que a professora Daniele também já abordou com a gente aqui no início, que eu também estou tentando correr um pouquinho para ficar no tempo aqui. E uma questão importante, que está pequenininha ali, mas é o enfrentamento da meritocracia escolar, que a gente percebe também que, muitas vezes, isso acaba fazendo com que as crianças se desestimulem, né, frente a políticas muito meritocráticas de premiação. Então, quando eu não me sinto tendo sucesso, não me sinto representado naquele espaço, naquele ambiente, naquela situação, eu também não quero fazer parte, né? Isso acontece conosco, adultos, imagina com as crianças que estão sendo submetidas a isso. Então, assim, só para me debruçar e finalizar com esse desafio, né, de tornar a frequência escolar como algo positivo para os estudantes e para suas famílias, esse sentido de pertencimento, né, de eu ter sucesso, uma sensação de ter sucesso, eu posso, eu consigo, que não é só em avaliações, né, mas é na minha socialização, no meu bem-estar, de eu me sentir incluído, de eu me sentir importante naquele espaço. Isso se contrapõe ao que a gente vê mais na realidade hoje, né, que é essa falta de sentido de pertencimento ao espaço escolar, um ambiente escolar muitas vezes hostil, a questão da violência, do bullying, do cyberbullying, que o colega vai apresentar, racismo institucional, violência institucional também, né, contra as crianças e adolescentes, que é sempre bom lembrar, espaços de participação estudantil restritos ou inexistentes, problemas estruturais das unidades educativas, né? Aquela escola com a pintura despencando, com a fossa aberta no pátio, com o parquinho isolado porque está quebrado, questões religiosas das famílias, que a gente também hoje tem uma tendência aí, né? A escola críticas à escola, né, como um espaço de doutrinação, e aí a família prefere fazer a sua educação em casa para o seu filho não se contaminar. Isso, às vezes, chega para a gente travestido como um atendimento domiciliar, porque a criança se incomodou na escola e dela consegue um atestado lá em março, abril, para ficar até o final do ano fora da escola. E envia um atestado médico. E a gente vai ver a situação e não é, porque a família, às vezes, tem condições, a criança está na escola pública, a família contrata professores para dar aula em casa. Ou ela mesma quer fazer um ensino domiciliar, como isso não é legal, acaba se usando essas situações, né? A gente teve um caso assim esse ano. Então, assim, a falta de perspectiva e de projetos de vida, principalmente entre os adolescentes. Isso, então, são alguns dos desafios, né? A questão da gestão democrática que eu já falei. A questão do conhecimento do território também, né? E aproximação com a população usuária do território, que é um desafio para as políticas intersetoriais.
E aí, muitas vezes, são políticas feitas sem esse conhecimento do território e que chegam de uma maneira que não dialoga com aquela realidade. Nesse sentido, pensei assim, né, como possibilidades de enfrentamento e algumas experiências que a gente tem exitosas. O programa Em Frente, que é enfrentamento de manejo das situações de violência infanto-juvenis, que é do município de São José, aqui na Grande Florianópolis. O nosso protocolo de escuta especializada, que esse ano conseguiu implementar os subcomitês da escuta, e a gente tem tido bons resultados disso, da rede se encontrar, se conhecer, se reconhecer, pensar, fazer discussão de casos nos territórios. Tem sido bastante legal acompanhar esse processo. E esse fortalecimento da gestão democrática dentro do espaço escolar. E aí, por fim, assim, 2 reflexões que eu trago, né, de autores que eu gosto, pensando junto com o pedagogo Jorge La Rosa, que tem um livro escrito chamado O Elogio da Escola, na verdade, organizado por ele, né, são vários autores. E aí ele fala da importância de resgatar o sentido da escola como espaço público a ser ocupado, como um espaço de coletividade, de alegria, de ser um lugar onde se quer estar, um lugar desejável para todos, e não um lugar de adoecimento, de sobrecarga, opressão, violência, competição, meritocracia, exclusão, toda sorte de sofrimento. Então, a gente, ali, enquanto o núcleo tem acompanhado o aumento de demandas de saúde mental entre crianças e adolescentes, o adoecimento também dos profissionais da educação. E, então, não tem como falar de infrequência escolar de uma maneira isolada de todos esses fenômenos que têm, né, atravessado a nossa sociedade. Não é só de Florianópolis, acredito que colegas de outros municípios aqui também percebam isso, porque são situações que a gente vive, né, em contexto Brasil. E aí isso faz com que muitos fiquem pelo caminho, né, acreditando que a escola não é para eles. E internalizando todas as culpas por não serem bons o suficiente para o espaço escolar. E aí eu finalizo com essa frase do Pierre Bourdieu, que num livro chamado Escritos de Educação tem um texto curtinho, maravilhoso, chamado Os Excluídos do Interior. Então, hoje a gente tem uma democratização da escola, né? A escola está acessível. A gente tem uma cobertura quase que total das matrículas, mas isso é uma democratização ou uma demografização, né? A escola está cheia, porém, quantos ficam pelo caminho, quantos são excluídos do interior da escola e acabam internalizando para si essa não conseguir acompanhar, né? Então, ele fala, aqueles que a escola rejeitava ficavam convencidos, especialmente pela escola, e aí não falo de uma escola, né, da instituição, de que eles é que não queriam a escola. Então tem uma reflexão aí, né, para a gente conseguir deslocar esse olhar da questão individual, da infrequência, para uma questão mais macro, mais complexa, e que requer esse olhar mesmo, né, e um trabalho em rede que seja cada vez mais fortalecido. Obrigada. Mais uma vez agradeço, né, a participação e quero aqui dar continuidade com a fala da Karina Mello, na nossa roda de conversa, iniciando agora com ela a palavra. Fique à vontade. Obrigada, bom dia a todos. Eu vou ser bem sincera com vocês. Quando eu recebi esse convite, eu pensei algumas vezes, vou ou não vou, porque a fala é polêmica. Sempre quando a gente fala de adolescente autor de auto infracional, a fala sempre será polêmica. Mas, conversando com a minha orientadora do mestrado, a doutora Josiane Rose Petri Veronese, e trocando algumas ideias também, tendo algumas conversas mais íntimas também com alguns conselheiros tutelares para saber realmente o que está acontecendo na prática dentro do município de Florianópolis, cheguei à conclusão que esse assunto ele precisa realmente ser tratado e que vocês, enquanto conselheiros tutelares, precisam estar sempre com o mesmo discurso, né? E eu sei que para isso envolve estudo, isso envolve capacitação,
E o Nejusca é parceiro de vocês, né? A professora Josiane já coordena o núcleo já há 27 anos. E o que vocês precisarem em relação a isso, contem conosco. Não está passando? Não. Agora foi. Espera aí. Bom, eu não vou entrar agora em relação especificamente ao direito da criança e adolescente, porque nós tivemos uma palestra maravilhosa pela doutora Daniela Spezin antes, e não vou repetir mais do mesmo, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, na verdade, é sobre as diretrizes operacionais. Principalmente o que vem acontecendo, e geralmente em situações de plantão. Quem nunca foi acionado numa madrugada, num final de semana, num feriado, com uma situação de um adolescente autor de ato infracional que estava na delegacia. E muitas vezes, dependendo de quem está do outro lado da linha, fala de uma maneira como que se você tivesse que ter um helicóptero e voar em 5 minutos até o local, e a gente sabe que muitas vezes, pelo menos aqui em Florianópolis, e para quem não sabe, eu fui conselheira tutelar, é difícil você ficar uma única pessoa de plantão para uma cidade com mais de 500 mil habitantes, sendo que dependendo do dia, como por exemplo, geralmente é um plantonista que fica na noite de Natal ou no Réveillon, e as situações elas ficam bombardeando no telefone de plantão, é difícil você estar conseguindo chegar aos lugares de forma rápida, né? Nossa cidade também tem um problema de mobilidade. Mas é importante, sim, que os conselheiros tenham em mente o que diz o Estatuto da Criança e Adolescente sobre o tema. É importante, sim, que os conselheiros tutelares tenham o mesmo discurso, que vocês capacitem também por conta própria. Então, por exemplo, dentro da Universidade Federal, o nosso núcleo Nejusca tem diversos materiais gratuitos, né? Então, são diversos e-books que vocês podem ter acesso também. E o mais importante é que vocês tenham em mente os casos que vocês devem ser acionados, que é quando vocês, conselheiros tutelares, têm que aplicar a medida de proteção. Então, uma coisa é ter um adolescente autor de ato infracional dentro da delegacia que dizem que não encontram os pais, mas é dever dos policiais irem atrás dessa informação e dessa constatação. Então, mandar mensagem no WhatsApp, é ligar, é utilizar o sistema para saber se conseguem, então, dados do pai, da mãe, do responsável, enfim, da pessoa mais próxima daquele adolescente. Há alguns anos, era muito comum, quando a gente era acionado no plantão, nessa situação, simplesmente para fazer o papel de motorista particular. Ah, não se encontra, vem aqui buscar, não pode ficar aqui, você tem que vir. E muitas vezes também com ameaças. Se você não vier, você vai sofrer pelo crime de prevaricação, por exemplo. Isso acontecia, né? Lá atrás, e deve acontecer até hoje, acredito eu. Então, a importância da capacitação também não é somente para o conselheiro tutelar, mas é para toda a rede, para todos os atores. Quando que deve ser aplicada a medida protetiva? Quando que deve se acionar o conselheiro tutelar? Por exemplo, se o adolescente autor de ato infracional estiver numa situação de rua. Isso sim é uma questão para ser acionado, para poder fazer o acolhimento correto, certo? A gente traz aqui algumas recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público também, porque teve, sim, algumas diretrizes em relação a isso, né? Mas eu já vou chegando aqui nos limites de atuação, para daqui a pouco poder também a gente chegar num ponto de dicas práticas, que principalmente porque, se eu não me engano, no dia 14 de julho deste ano, houve uma audiência pública sobre o tema aqui. Se vocês não sabem sobre isso, se vocês não viram, está disponível, inclusive, no canal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Essa audiência pública tem mais de 2 horas, e houveram vários conselheiros tutelares participando, contando realmente do seu problema, e também houveram vários outros agentes, como, por exemplo, promotor de justiça, juiz, enfim, deputada, todo mundo da rede em si estava aqui discutindo sobre essa situação.
Há também uma diretriz que foi feita no CNJ sobre o tema, porém, conversando com alguns conselheiros tutelares, eu não consegui realmente saber se isso foi efetivado na prática ou não, porque não existem registros. A gente tem somente o fluxograma, que ele é datado de 2022, mas, na prática, isso está funcionando em Florianópolis, ou em quanto tempo ele seria instituído, enquanto pesquisadora, não se tem registro. E isso é muito ruim na área acadêmica. O mais importante que vocês têm que ter em mente, quanto conselheiros, é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 88, inciso 5, ele traz quem são os 5 órgãos e instituições envolvidas nessa questão, que é o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e Assistência Social. Em nenhum momento está citado o Conselho Tutelar. Nós sabemos que é uma luta a questão da implementação do NAI, né? Existe, inclusive, uma meta para que seja implementado até 2030, e vocês vão me desculpar agora a franqueza, nós estamos quase no final de 2025, ano que vem é ano eleitoral, e por isso que é importante que vocês, sim, se deem as mãos, tenham o mesmo discurso e sigam procurando apoiadores, sigam procurando por esses agentes para poder implementar o NAI na prática. Porque implementar o NAI na prática é realmente efetivar direitos de adolescentes autores de ato infracional. Efetivar o NAI na prática envolve política pública, e quando a gente fala de política pública, não é somente o que está no papel ou na lei, e sim envolve orçamento. E por isso é importante o papel dos conselheiros tutelares nessa parte, de acompanhar os orçamentos públicos, de saber quanto de dinheiro vai ser destinado para determinada área. E eu sei que são informações difíceis, muitas vezes, de se encontrar. Estava conversando com uma conselheira tutelar antes, e ela pegou e falou, poxa, a gente perdeu o prazo, porque foi lá em junho, julho, e nós estamos no final de outubro, né? Então, vejam o impacto disso. Eu já vou finalizar a minha fala, mas o que eu quero deixar para vocês aqui é que estudem, pesquisem, contem com a Universidade Federal, procurem esses agentes nas suas cidades, troquem ideias. Tem que existir um fluxograma, tem que existir uma criação de um documento em conjunto que efetive o NAI na prática. Plantão intersetorial é importante e é um direito também, sim, de adolescentes autores de ato infracional, e a gente precisa efetivar a proteção integral deles. E nós só vamos conseguir fazer isso trabalhando em rede. Muito obrigada. Sim, ao final, vocês já vão anotando as perguntas que serão passadas aqui para nós e nós iremos responder. Em continuidade ao nosso eixo, né, a nossa roda de conversa, do eixo de promoção, o senhor Bruno, com a palavra. Bom, pessoal, bom dia a todos. É bom dia ainda, né? Bom, ninguém almoçou ainda, então é bom dia, né? Tá, por mais que seja meio-dia. Acho que é só o último, antes do almoço? Então, estou me sentindo professor em último dia, na última aula do dia, né? Todo mundo com fome, querendo ir embora, né? Mas vamos lá. Sexta-noite, né? Depois do intervalo, a criança agitada, todo mundo com fome, querendo ir embora. É isso aí. Mas vamos lá. Faz parte. Então, já me apresentaram, mas só, né, continuando a apresentação. Meu nome é Bruno, sou agente de polícia. Tá? Hoje eu sou gerente de ciberinteligência na Polícia Civil, dentro da diretoria de inteligência. Nossa principal função lá, né, minha, da equipe que trabalha comigo, é busca ativa em redes sociais, né, principalmente atrás de ameaças de possíveis, né, atentados e massacres em escolas. E, com o decorrer do tempo, né, que a gente veio trabalhando, a gente começou a perceber também que muito dessas ameaças estavam ligadas ao cyberbullying. Tá? Então, assim, se já não bastasse a gente ter o bullying, né, já há muito tempo, agora a gente tem um cyberbullying, né, que veio aí com a sociedade vai se modernizando, né, então tinha o bullying, agora a gente tem o cyberbullying. Tá? Vou falar um pouco sobre isso com vocês hoje. Sempre que eu fazer uma fala nesse sentido, eu gosto de fazer sempre essa pergunta, né, para todo mundo, né, principalmente, né, quem tem filhos, né, enfim, sobrinhos, né, quem tem ali uma criança que tem um cuidado. Tá? Vocês deixariam o filho de vocês irem, por exemplo, numa praça, né, sozinho? Né, vamos supor que é um local seguro. Né, não, é seguro, todo mundo sabe, não tem problema nenhum ir lá. Deixaria ele sozinho numa praça? Né, depende do local, talvez. Né, eu deixaria meu filho, né, depende do local que a gente estiver. Se eu sei que é seguro aquele local, né, deixaria ele sozinho lá.
Agora, se eu tivesse a mínima desconfiança que pudesse ter, enfim, né, um pedófilo ou algum tipo de criminoso lá, enfim, acontecendo um tráfico de drogas naquele local, eu deixaria ele sozinho? Né, dificilmente eu deixaria, né? Sem minha supervisão, não. Né, se eu tivesse certeza que tem lá um criminoso, eu deixaria ele sozinho? Né, com certeza não. Né, acho que talvez nem com a minha presença. Tá? E por que, então, né, que eu me coloco na situação, que eu também sou pai, por que eu deixo meu filho, então, sozinho na internet, né, com o telefone, no computador, sabendo que eu tenho certeza, eu imagino que todo mundo tem essa certeza também, que lá tem um monte de criminoso, tem pedófilo, né, tem traficante. E aí, quando a gente fala em questão do cyberbullying, também tem muito criminoso lá, mas não essa questão do crime cibernético em si, sim na questão do crime cibernético, mas na questão do estelionato. Né, eu digo na questão de... O cyberbullying traz a questão de automutilação, instigação ao suicídio, tá? Incentivo à violência, maus tratos contra animais. Tá? Então, grande parte disso, né, até eu estudei aquela lei nova que acabou de sair agora há pouco tempo, né, motivada principalmente em relação àquele vídeo do Felca, tá? E grande parte daquela lei que ela fala o quê? Né? A essência dela precisa de monitoramento do que os jovens estão fazendo na internet. Né? O principal ponto dela é esse. Né? Assim, as plataformas precisam criar meios para que os pais monitorem o que seus filhos estão fazendo na internet. Né? Criar ferramentas para que seja monitorado. Né? Acho que o grande ponto é esse. Tá? A grande questão é essa. Tá? Não dá hoje para a gente deixar uma criança, né, um adolescente, tá? E adolescente que eu digo não só no que a lei diz para a gente, né, dos 12 a 18 anos, 12 a 17, né, porque tem adolescentes com 18, 19, né, é uma questão orgânica, e não dá para deixar sozinho, né, fazendo o que quiser na internet. Tá? Tem muito risco ali, tá, para eles. Em janeiro de 2024, veio essa lei, né, que na verdade foi uma atualização, né, do Código Penal, em relação ao cyberbullying. Tá? Então, ele fala o quê? Né? Que o cyberbullying acontece aonde? Na internet, né? Claro, principalmente, mas em redes sociais, aplicativos, né? Jogos online, né? Ou qualquer outro ambiente digital transmitido em tempo real. Tá? Eu já vou mostrar melhor para vocês quais são esses ambientes. Tá? E o que ele trouxe de atualização? Por exemplo, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Tá? A gente tem em mente que isso acontece muito. Tá? Tem muito grupo na internet estimulando, né, incentivando, né, que crianças e adolescentes se cortem online, né, se cortem ao vivo, né, e tirem fotos e transmitem isso para outras pessoas. Tá? Também a questão da reprodução, né, da pornografia infantil, então também tem isso aí, né, principalmente em relação ao estupro virtual, né, você fazer com que aquela pessoa fique ali ao vivo, transmitindo isso ao vivo para várias outras usuários da internet que estão assistindo aquilo ali, bem como o compartilhamento desse conteúdo. Tá? E, claro, ele veio também com uma atualização em penalizar, né, em dobro quem é o autor e líder desses grupos. Tá? Então, tem lá um autor, um líder, né, o administrador de um canal, e ele acaba vai ter uma pena maior, né, se comprovado dessa maneira. Tá? Acho que dos grandes casos que tivemos aqui no Brasil, ano passado e esse ano, 2023 para cá, principalmente, né, os maiores grupos de cyberbullying, né, onde acontecia diversos crimes, os dois líderes estavam fora do Brasil. Né, eram brasileiros, né, eram adolescentes brasileiros, mas que moravam fora do Brasil, mas mesmo assim foram penalizados. Tá? E aí uma colaboração de diversas polícias, inclusive a Polícia Federal e a polícia dos países onde eles estavam morando. E aí, quando eu falo de cyberbullying, está aqui, né? Está nos aplicativos diários, né, do dia a dia comum e recorrente. Tá? O Discord, né? Sim, o problema não é o aplicativo, né? É o que a gente faz nele. Tá? O Discord, por exemplo, é um aplicativo que ele não nasceu para a prática do crime, né, da prática do cyberbullying. Tá? Ele nasceu para jogo, né, para as pessoas se comunicarem. Tá? Mas aí, né, se apropriaram dele para a prática do crime. Tá? E assim, é um aplicativo que colabora muito com a polícia. Tá? Ele não é um problema, a gente não vai acabar com o Discord. Né? A gente precisa só tomar cuidado com o que está sendo feito lá dentro. E aí, como acontece esse cyberbullying dentro desse mundo, né, dentro desse ambiente? Tá? Geralmente, assim, hoje em dia, o que a gente mais vê? Namoro virtual, né? Então, as pessoas iniciam um relacionamento virtual, tá?
e tem essa troca de imagens consentidas entre eles, né? Então, eles iniciam um relacionamento, né? Eles trocam imagens, né? Enfim, de cunho sexual, né? Trocam imagem entre eles, e chegam a partir do momento, tem um fim desse relacionamento, né? Às vezes, propositalmente ou não, né? Mas aí inicia uma fase de extorsão. É o quê? Se você não fizer isso, eu vou divulgar essa imagem para o grupo da sua sala, da sua turma. Se você não fizer isso, eu vou divulgar essa imagem para a tua família. Por quê? Porque eu tenho aqui o telefone da tua mãe, do teu pai, eu sei quem são eles, né? Vou divulgar isso lá para o teu tio, para a tua tia, e aí inicia essa extorsão, que aí é quando a pessoa começa a ser obrigada a aparecer em vídeos, chamadas, né? A se cortar e transmitir esses vídeos para várias pessoas. Tá. Também tem a questão da autoprodução. Então, tem pessoas que dentro do grupo, para ela se destacar nesse grupo, ela autoproduz um vídeo dela mesma, né? Então, a gente já pegou bastante situação assim também. Tá. E também tem a questão do compartilhamento. A gente vai falar de WhatsApp, Telegram, né? Mega, que é uma plataforma de compartilhamento de vídeo, que é o canal que eles usam também para estar compartilhando esses vídeos e esse conteúdo. Tá bom? Então, a gente encontra muito lá na internet, né? Grupos exclusivos para venda de pornografia infantil, né? Anúncio de venda de pornografias, né? E repositórios online, né? Onde tem diversos desses conteúdos acessíveis, né? a esses jovens, não só esse público jovem, né? Como acessível ali na internet. Tá? Jogos online, né? Então, hoje tem o Roblox, né? Como eu falei, é um jogo que ele está sendo... É uma plataforma de jogos, para quem não conhece, né? Então, você entra lá, tem diversos tipos de jogos dentro dessa plataforma, né? A pessoa entra lá, escolhe o jogo que mais lhe agrada e inicia e faz ali a participação dele, tá? Faz o jogo ali, enfim, joga o que ele quiser. Mas tem de tudo quanto é jogo ali, tá? De toda sorte possível. E aí tem muito aliciador que entra no jogo desse, né? Começa a conversar ali com a criança, né? Com o adolescente, e aí inicia essa questão aqui, né, do dinheiro, né, da remuneração. Tá? Então, por exemplo, no TikTok tem um presente que custa R$6, então você dá presente para a pessoa, né, e aí chega um certo momento que eu começo a extorquir, né, aquela pessoa. Olha, eu vou te dar X dinheiro para você gravar esse vídeo para mim, eu vou te dar um Robux, né, que é a moeda virtual do Roblox, para que você, né, mande uma foto para mim, para que você grave um vídeo para mim, e a partir do momento que eu mando a foto, aí eu começo a extorquir você. Falo, não, então agora você vai mandar mais fotos, senão eu vou falar com o seu pai, com a sua mãe, e assim por diante. Tá? Aqui um exemplo, né? Tem a questão da IA também, né, que é um outro problema, a manipulação de imagens com IA. Então, é pegar a foto de uma pessoa e fazer com que a IA faça aquela pessoa, por exemplo, uma foto com roupa, faça aquela pessoa na foto sem roupa. Tá? Nosso tipo penal, ele está, vamos dizer assim, ele acompanhou essa mudança, né? Porque a gente tem uma questão penal que já vê isso como um crime, né? Que é simular ou representar uma criança ou adolescente numa cena de nudez. Tá? Então, a gente está avançando nisso. Né? E a questão do estupro virtual. Tá? Eu trago aqui esse artigo, né, que é até de uma colega, que ela fala sobre essa questão do estupro virtual e dessas comunidades online, tá? Que é a questão de masturbação em vídeo de imagens nuas, né, execução de atos libidinosos, né, e isso a gente vê, né, acontecer com frequência nesses casos de grupos, né, principalmente grupos de cyberbullying. Tá? Aqui foi uma reportagem, né, com uma adolescente, autora e vítima, tá, de um grupo desse, tá, porque depois, a partir de um certo momento ela virou vítima, depois ela começou a atuar junto com os outros membros desse grupo. Tá, foi uma operação grande que teve esse ano, né, que foi iniciada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e pegou pessoas no Brasil todo, né, que participavam do mesmo grupo e que faziam né, que mantinham ali aquele grupo de cyberbullying. Tá, uma reportagem, então ela fala claramente, né, tudo que eles faziam, tinha a questão de dados, então ela extorquia, né, os adolescentes para que eles fizessem ali, gravassem os vídeos da maneira que eles queriam. Tá? Trouxe alguns trechos aqui da fala dela, né, nessa reportagem, tá, que ela fala que pedia para as meninas se automutilarem, né, para as meninas se gravarem ao vivo, online. Mas, né, eu gosto de destacar essa parte que é onde ela fala, né, que se os pais tivessem monitorado melhor o que ela acessava no celular, né, talvez sua história poderia ter sido diferente. Tá? Ou seja,
né? A grande questão aqui, né, que eu falo, a gente tem que trabalhar na prevenção, né? E a principal prevenção é a gente cuidar, né, do que aquela criança está assistindo, o que ela está fazendo no telefone celular, né? Principalmente no telefone celular, tá? Porque não dá para você deixar, né, ele 10, 12 horas, né, no telefone, né? Já não é recomendável, ainda mais sem um monitoramento, sem um acompanhamento, tá? Monitorar o telefone não é quebrar a privacidade daquela criança ou adolescente, né? Você está cuidando dele, tá? Então, acho que o grande ponto aqui, né, a grande questão é, de fato, né, o que essa criança, esse adolescente está fazendo naquele telefone celular e impor limites, né? Não pode deixar livremente aquilo ali, somente acessando grupos, né, acessando redes sociais, né, onde a gente sabe, tem certeza que tem pedófilos, né, tem pessoas ali que estão ali única e exclusivamente, né, para praticar crimes. Tá bom? Deixa eu ver onde é que a gente está aqui, né? Só para terminar, então, o ambiente virtual permite, né, ele tem esse problema, né, que ele permite que as imagens sejam compartilhadas, armazenadas e recompartilhadas, né? Dificilmente a gente consegue, a partir do momento que uma imagem caiu na internet, né? Quem aqui já não viu situações de, enfim, você tem mandado a imagem de um grupo seu do trabalho, né, uma imagem qualquer, aí de repente você, em menos de 5 minutos, você recebe a mesma imagem num outro grupo particular da família. Né, assim, caiu na internet, não tem mais o que fazer, né, não tem como rastrear e evitar que aquela imagem seja compartilhada, e a gente tem esse problema quando a gente fala, né, em vídeos e essa questão de pornografia infantil. Tá? Pessoal, lá na Polícia Civil a gente tem esse trabalho, né, a gente faz esse monitoramento, né, e esse combate efetivo, tá, de cyberbullying, né, questão de ameaça e violência em escolas, né, e também de pornografia infantil através do meio cibernético. Tá? Deixa aqui os canais de comunicação da Polícia Civil, né, é aberto, é disponível a todos, denúncia anônima, não tem problema. Tá? Inclusive, a gente tem até a questão da denúncia escola, né, é um canal exclusivo que a gente tem ali. Em relação às redes sociais, né, eu sempre faço esse apelo, né, não esse apelo, mas essa orientação, quando vocês forem registrar um boletim de ocorrência que envolve, né, redes sociais, o meio cibernético, né, tentem já obter junto, né, com aquela pessoa que você está atendendo, por exemplo, quais são as redes sociais daquele adolescente, daquela criança que ele está usando, né, para acessar a internet, né, ou ainda, né, a rede social da pessoa que está tentando aliciar, né, ou que praticou algum tipo de crime ali. Né, isso já adianta muito, né, e facilita o nosso trabalho no futuro. Tá bom? Aqui eu só trouxe um exemplo, né, do nome das redes sociais, o nome dos usuários, né, que isso lá na frente vai facilitar bastante o nosso trabalho. E, né, agradeço o convite, né, principalmente pela figura do Gilberto, que me convidou ali para estar aqui com vocês. Tá bom? Gosto de estar aqui presente, né, falando do nosso trabalho, e deixo, né, lá à disposição, né, deixo aqui o nosso e-mail lá do meu setor, caso alguém precise de alguma coisa, né, precise de algum auxílio, né, queria tirar alguma dúvida também, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado. Sobre as perguntas, pessoal, nós solicitamos que vocês façam bilhetinhos e entreguem para cada conselheiro que tiver com essa camiseta, né, o pessoal da equipe de organização, que serão, após o almoço, né, respondidas. Ok? Agradeço mais uma vez e o Conselho Tutelar fica muito feliz com a participação de todos vocês. Peço um minuto antes de vocês se retirarem, nós ainda não encerramos, por gentileza. Queremos agradecer a importante contribuição nas falas que ouvimos agora. Convidamos a conselheira Adriele, Alessandra e os conselheiros tutelares Fernando e Gilberto para entregarem uma lembrança para os nossos palestrantes. Teremos uma fotinha também. Enquanto eles entregam a lembrancinha, quero já aproveitar. Nós vamos fazer, então,
a saída agora, já estamos com o tempo um pouquinho avançado, então vai ser do 12:30, né, o intervalo, até 1:30. Então, 1:30 retornamos para o segundo bloco. Então, agradecemos a todos e a todas pela participação de hoje pela manhã. Faremos esse intervalo, como já mencionado, e nesse momento do retorno sortearemos alguns exemplares do livro Poesias Jurídicas, de autoria da doutora Maria Aparecida Francisco e do doutor Jorge da Rosa. Um bom almoço a todos e todas.